Olá, galerinha. Hoje a gente vai estudar o período paleolítico. Como o nome já diz, lá em cima é a idade da pedra lascada. É a época em que os seres humanos viviam praticamente da natureza. Eles coletavam frutos, caçavam, pescavam. E quando eu digo eles, eu não estou dizendo que são os homens que faziam isso. Mas nessa época é mais apropriado pensar que as mulheres ficavam nas aldeias cuidando dos menores, certo? Da educação deles e tudo mais. Bem, é nessa sociedade, que nem se pode ter esse nome, né, de sociedade, que eles viviam em poucos, né? E quando o alimento daquela região acabava, eles mudavam de lugar. Por isso que aparece bem ali o nome nomadismo. O que é o nomadismo? É quando o homem, o ser humano, muda de um lugar para o outro em busca de alimento. Porque até esse momento eles não produziam o próprio alimento, certo? Era uma sociedade rústica, eles viviam praticamente, como eu já falei, de elementos da natureza. Bem, os primeiros instrumentos dele eram utilizados esses três materiais: a madeira, as pedras e os ossos. Ainda eram ferramentas bem rudes, né, que não faziam tanto processo na sobrevivência deles. Mas para o que eles precisavam, caçar, pescar e sobreviver à coleta de alimentos, isso aí era perfeito, certo? Depois desse momento, dessa era, que foi a maior era da pré-história, que foi o Paleolítico, acontece uma era glacial, onde muitos animais, principalmente os de grande porte, morreram nessa era glacial. Então, a partir desse momento, depois dessa era, quando o homem começa a voltar a viver em conjunto, surge outra era. Bem, aqui eu trago para vocês uma imagem do período neolítico. Olha que bonito, todo mundo trabalhando, morando em casinhas feitas por eles. Bem, vamos conversar para a gente chegar até esse momento. No período neolítico, depois da era glacial, os seres humanos percebem que não vão conseguir encontrar na natureza alimentos com tanta facilidade como era no período paleolítico. Então, o que eles começam a perceber? Que quando eles soltam a semente de uma planta em algum lugar, aquela planta cresce e dá aquele mesmo fruto que ele comia quando era no período paleolítico. Então, é aí, a partir desse momento, que ele tem a percepção de que pode plantar os próprios alimentos. Aí surge o desenvolvimento da agricultura. Com a morte de muitos animais de grande porte, eles precisavam preservar os animais de pequeno porte. E como é que eles faziam isso? Eles começaram a domesticar esses animais, colocar em cercas, em curral e tudo mais, para poder daquele animal fazer o que ele achasse melhor, ele se alimentar daquele animal, ele utilizar a pele dele e tudo mais. Bem, no período paleolítico, eles saíam muito de um lugar para o outro em busca do alimento. No momento em que eles começam a produzir o próprio alimento com a agricultura e com a domesticação dos animais, eles não têm mais a necessidade de sair de um lugar para o outro. É aí que eles começam a construir as moradias de uma maneira mais permanente. É aí que eles começam a viver exatamente em aspecto de sociedade, certo? Todo mundo junto, um dependendo do trabalho do outro. E o nome desse momento, desse evento do homem viver paradinho no lugar, produzindo seu próprio alimento, chama-se sedentarismo. É como a gente vive hoje. A gente não muda de casa porque acabou o alimento. A gente simplesmente vai no mercantil, né? No supermercado. Eles, como não tinham essa habilidade, né? Não tinham essa maravilha de ter um supermercado bem ali na esquina, como eles começaram a produzir os seus alimentos, aí sim eles ficaram paradinhos no lugar.
Bem, nessa imagem mostra perfeitamente que todo mundo está fazendo alguma coisinha especial. É daí, dessa parte de viver em sociedade e de produzir o seu alimento ali mesmo, morar ali mesmo, conviver ali mesmo, que acontece a divisão de trabalho. Os homens ficavam, lógico, com o mais pesado, e as mulheres cuidavam dos pequenos, olhavam as plantações, verificavam como é que como é que estavam os animais lá nos seus locais de viver e tudo mais. E com essa possibilidade que o homem tem de plantar o próprio alimento, aquela produção aumentou. Tinha época que tinha alimento demais. Então, o que eles faziam com esse excedente de alimento? Primeiro, eles criaram a possibilidade de construir a cerâmica, potes de cerâmica, para poder armazenar esses alimentos. Mas, tia Luana, por que a cerâmica? Porque a cerâmica, a parte interna da cerâmica é própria para esse armazenamento. Ela realmente protegia os alimentos de contaminação, de tudo mais. Bem, quando esse excedente de alimento passou do limite, veio a necessidade de trocar. Acontece aí a coisa mais simples do comércio. A troca de um arroz por um feijão, uma aldeia plantava uma coisa, outra plantava outra, eles faziam a troca desses alimentos e tudo mais. Depois, com o tempo, isso foi evoluindo. E com a descoberta dos metais, ainda no período neolítico, mais para o finalzinho, na idade dos metais, surgiram as primeiras moedas de troca. Aí eles começaram, sim, a fazer um comércio bem mais evoluído com a troca de moedas. Até aí, tudo bem? Um beijo bem grande, até a próxima. Se liga que é hora da revisão. A pré-história vai do surgimento do mundo até a invenção da escrita. É dividida em 2 períodos. O maior deles, e o primeiro, é o Paleolítico, onde os homens produziam as primeiras ferramentas, eram considerados caçadores e coletores, viviam da caça, pesca e coleta de frutos, além de serem nômades e não terem moradia fixa. Após uma mudança climática muito grande, veio o novo período, o Neolítico, onde houve a descoberta da agricultura e o desenvolvimento da pecuária. As ferramentas ficaram mais afiadas e os homens tornaram-se sedentários, começaram a se organizar em aldeias e ficar fixos em um lugar. Houve também o início da divisão do trabalho. Quando há a divisão de trabalho nas aldeias, ela se separa pelo sexo. Homens construíam moradias, caçavam e cuidavam do rebanho. Já as mulheres preparavam os alimentos e cuidavam dos filhos. Com o crescimento da população, houve um aumento da oferta de alimentos, a melhoria na agricultura com o arado e a irrigação e o aumento na divisão de trabalho, surgindo aí o comércio. O processo de formação do Estado se dá da seguinte maneira: com o crescimento da população, há a necessidade de possuir mais terras. Com isso, as disputas pelas terras acontecem. O vencedor controla mais terras e, consequentemente, mais contribuintes. O líder que conseguisse mais riquezas tornava-se rei, e o rei governava o palácio com seus auxiliares. Vamos conhecer as responsabilidades desse rei. Ele cobrava impostos, aplicava justiça e defendia o reino. Surge diante dessa nova realidade as cidades com as seguintes características: maior divisão de trabalho, o comércio era feito com mais regularidade, o poder centralizado na mão do rei, era sempre formada perto das margens de grandes rios, porque a água, além de ser importante para a vida das pessoas, era também para a agricultura e ainda facilitava o transporte de pessoas e produtos. Surgem daí as grandes civilizações fluviais, como é o caso da Mesopotâmia, com os rios Tigre e Eufrates, o Egito com o rio Nilo e a China com os rios Amarelo e Azul.